Olá meus amigos, olá inscritos do canal Você e Deus. Estamos de volta em mais um vídeo agora de número 6 a respeito da escatologia geral. Nós vamos ver hoje o julgamento final, também um dos assuntos muito importantes dentro da escatologia geral, dos acontecimentos que ocorrerão com todos ao mesmo tempo, tá? A base bíblica dessa reflexão de hoje está em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Tá? Anote aí, Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Muito bem, meus queridos. Toda a Bíblia, ela ensina que haverá um julgamento no final da história, um último julgamento. Os profetas do Velho Testamento, eles falaram desse dia e chamaram esse dia de o dia do Senhor, quando Deus julgará as pessoas. Um exemplo disso está em Amós, lá no Velho Testamento, um dos profetas menores, capítulo 5, versículo 8. Também podemos encontrar isso em Malaquias, capítulo 4, versículo 1, e por aí vai. O pensamento, de um modo geral, é de um julgamento para os vivos ainda nesta existência e não para depois desta vida. Tá? Então, as pessoas, quando ouvem falar do julgamento final, elas esperam, a ideia geral que elas têm é de que o julgamento será para os vivos ainda nesta existência. Tá? No Novo Testamento, as referências ao julgamento final são abundantes. Já no Novo Testamento, então, é mais declarado isso. Nós temos aí alguns exemplos: Mateus 25, do 31 a 46, João capítulo 5, versículos 27 a 29, Atos 17, 31, Romanos capítulo 2, versículos 5 a 11, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e por aí em diante. Então, qual é a natureza do julgamento? Ela não é um processo espiritual invisível e infindável, nem pode ser comparado com os julgamentos parciais e temporais de Deus sobre pessoas e nações na história. Então hoje Deus ele trabalha em cima do julgamento, em cima de circunstâncias, pecado e desobediência das pessoas. Deus trabalha hoje, mas haverá um julgamento definitivo, um julgamento final, no final da história. Muito embora haja muita injustiça hoje ocorrendo no mundo de muitas maneiras, nós podemos encontrar um exemplo de reivindicação da justiça divina em muitas partes da Bíblia. Malaquias capítulo 2, versículo 17, Malaquias 3, 14 e 15, Salmo 73, o livro de Jó e aí por diante. Então, nós vemos em todas essas referências bíblicas que Deus ele vai tratar, vai chegar um momento em que ele vai julgar as nações, vai julgar as pessoas, vai julgar a humanidade. E essa reivindicação da justiça de Deus está nesses textos que eu passei para você aí. Esses textos eles não se referem a um processo, mas a um evento bem definido no final dos tempos. Então esses textos aqui que eu passei, eles estão se referindo a algo futuro, a algo que vai acontecer uma única vez, um evento único lá no final. A Bíblia nos ensina a olhar para o futuro e aguardar o julgamento final como resposta para as interrogações sobre a justiça divina, a solução de todos os problemas e a remoção de todas as discordâncias aparentes dos tempos em que vivemos. Então, a ideia de um julgamento final é olhar para o futuro e aguardar Deus trabalhar. Deus vai agir, vai trazer esse julgamento, mesmo que hoje aos nossos olhos pareça tardio, mesmo que hoje a injustiça pareça estar dominando, mas a verdade é que a resposta virá. As interrogações que eu e você temos, as questões que eu e você temos, as dúvidas que nós temos com relação à justiça de Deus, ela vai se manifestar. Trará então a solução de todos os problemas e a remoção de todas as discordâncias aparentes dos tempos em que vivemos. Quem será o juiz desse julgamento? Hebreus 12, 23 diz que o juízo pertence ao Deus Pai. Mas João 5, 22 e 27 e Atos 10, 42 também nos ensina que
foi tudo entregue ao Senhor Jesus, até mesmo o julgamento foi entregue a Ele tem essa autoridade. Então, como Deus, Jesus possui o conhecimento e a sabedoria necessários para julgar de acordo com a verdade. Nós podemos encontrar esses ensinamentos em Colossenses 2:3 e Apocalipse 2:18 e 23. Como homem, Jesus compreende perfeitamente a situação humana por experiência própria. Hebreus 5, versículos 7 e 8 e Hebreus 4, versículo 15. Os cristãos fiéis, que a Bíblia chama de santos, também de algum modo vão julgar o mundo e os anjos. Isso Paulo declara lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Quem será julgado? Quem será julgado então nesse julgamento final? Todos, tanto justos como ímpios. Mateus 25, 31 a 46, 1 Coríntios 3, 12 a 15, 2 Coríntios 5, 10, 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 10 e Apocalipse 20, versículos 12 e 13. Ou seja, haverá um julgamento diferente para ambos. O justo para receber galardões, o ímpio para receber a sentença condenatória. Tá? Então haverá um julgamento para todos, mas ele terá uma diferenciação. Os justos, como eu falei outra vez nos outros vídeos passados, o justo não é aquele que faz coisas boas. O justo é aquele que foi justificado, absolvido por Jesus Cristo. Tá? Através do arrependimento e da fé em Jesus, essa pessoa foi então justificada, considerada uma pessoa correta aos olhos de Deus. O ímpio para receber a sentença condenatória. Então, o justo para receber galardões, o ímpio para receber a sentença condenatória. Essa é a diferença no julgamento das duas classes aí. Alguns acreditam que serão julgamentos em tempos separados. Então, por exemplo, o dispensacionalismo, que são os pré-tribulacionistas, eles creem que haverá dois julgamentos separados, distintos. Um com Jesus para os cristãos, para os crentes, antes do arrebatamento, ali, né? Logo depois do arrebatamento, e onde os cristãos receberão os galardões. E lá no final do milênio, então, o juízo do grande trono branco, que será somente para as nações, para os povos e as pessoas que não aceitaram Jesus nesse período da graça aqui, tá? E outros defendem que será um só evento, que acontecerá esse julgamento uma vez só, num único momento. O julgamento alcançará também os anjos maus. 1 Coríntios 6,3, 2 Pedro 2,4, Judas, versículo 6. Será o dia da ruína final de Satanás e seus demônios. Então, os santos, os salvos, os ímpios e também os anjos, tá? Os demônios, serão julgados também. Uma pergunta que pode surgir: qual é a finalidade desse julgamento final? Ou seja, qual é o propósito dele? O que Deus quer nos ensinar, nos mostrar para todo o universo com relação a esse julgamento? Deus quer fazer uma declaração, tá? Então, o propósito do julgamento não é descobrir, mas declarar toda a verdade, é mostrar tudo que era certo e que era errado, né? Julgar tudo isso. O caráter e os segredos dos homens serão plenamente declarados e se tornarão conhecidos. Então ali é o momento em que tudo vai ser revelado, vai ser aberto, né? As falhas de cada um de nós, os erros, os pecados serão abertos ali diante do universo, serão expostos, declarados ali. Será declarado o que o homem é e o que ele fez ou deixou de fazer face à revelação de Deus. Tá? Então será uma declaração, será uma retribuição. Tem também o propósito de retribuir a cada um conforme as suas obras.
1 Coríntios 3, 12 a 16, 2 Coríntios 5, 10. Aos salvos, aos crentes, àqueles que aceitaram a Cristo, serão dados a eles os galardões, as recompensas. Aos ímpios, a recompensa deles é a condenação eterna, é o afastamento eterno da presença de Deus, da glória de Deus. Também o propósito é a separação entre o bem e o mal, que agora coexistem no mundo. Mateus 13, 24 a 30. Lembra que Jesus diz lá? Deixe que o joio e o trigo cresçam juntos, e no final dos tempos, então os anjos serão enviados para fazerem separação entre o joio e o trigo. Tá? Então, será para separar o bem e o mal que agora coexiste no mundo. Todo o pecado e suas manifestações serão erradicados do meio dos salvos, que passarão a constituir um povo perfeito, sem mácula alguma, no novo céu e na nova terra. Mateus 13, 41 a 43. Será também o propósito para glorificar a Deus. O seu amor, justiça, poder, sabedoria, santidade, obras serão plenamente revelados naquele dia e formarão um contraste com as fraquezas dos homens. Assim, o julgamento final resultará em glória ao nome de Deus. Aliás, propósito final da criação e da redenção. O que será levado em conta no julgamento final? A responsabilidade individual, Hebreus 4,13. Então todos nós somos responsáveis pela nossa conduta, pelas nossas atitudes. Tá? Segundo, conhecimento da revelação. Será levado em conta o grau de conhecimento ou de luz que cada um recebeu por meio da revelação de Deus. Romanos 1, 19 e 20. Ninguém terá desculpa diante de Deus. As obras humanas. Levará em conta as obras de cada um. Mateus 16, 27, 25, 31 e na sequência. João 5, 29, Romanos 2, 6, 1 Coríntios 3, 12, 15 e aí vai. Deus vai trazer a juízo todas as expressões de obediência e desobediência, inclusive toda palavra inútil, Mateus 12, 36, e todos os pensamentos secretos dos homens, Romanos 2,16, as coisas ocultas das trevas e os motivos dos corações, 1 Coríntios 4, 5. Qual é a importância do julgamento final? Nós temos pelo menos duas razões para a importância do julgamento final. Primeira, dá dignidade às nossas ações. Tá? Então, a importância do julgamento é que dá crédito para a nossa conduta, a nossa atitude aqui nessa terra, de andar com Deus, de pagar o preço, de se esforçar, né, para deixar o pecado e andar em santidade na presença de Deus. Então as nossas ações serão avaliadas, declaradas e recompensadas por Deus. Deus olha e sabe o que estamos fazendo. Todos os nossos atos, pequenos e grandes, estão sendo registrados perante Deus para serem julgados no grande dia do juízo. Segunda razão. Significa que no final a justiça vai prevalecer. Então aqui estão os objetivos, a importância do julgamento final. Então, para nós termos a esperança, termos a certeza, a convicção de que o nosso esforço, o nosso preço, né, na conduta, na santidade para andar com Deus, ele vai ser avaliado, declarado e recompensado por Deus. E também significa que no final a justiça vai prevalecer. Então, aquilo que Deus prometeu para o final dos tempos, ele vai cumprir. Toda a sua justiça vai se cumprir, vai prevalecer. Então nós podemos ter essa esperança, essa certeza. Tá? Então este é o julgamento final. Tá? Então haverá um julgamento, embora Deus já esteja trabalhando, operando na vida de nações, de povos, de pessoas individualmente,
trabalhando o seu juízo, trabalhando as circunstâncias, haverá um juízo, um julgamento final, né, de toda a humanidade, onde será feita a separação entre os salvos e os ímpios, né, entre os cristãos que buscaram verdadeiramente a Deus e aqueles que não buscaram, os ímpios. Então que esta palavra possa abençoar você, possa esclarecer, tirar as suas dúvidas. Como eu tenho falado em todos os vídeos, não é um assunto aprofundado, eu estou trazendo agora de uma forma bem simples, de uma forma bem didática, para que você que não tem familiaridade com a palavra de Deus, para que você que não entende certas questões bíblicas, possa através desses vídeos ir aprendendo e conhecendo um pouquinho mais, para que lá adiante, nos próximos vídeos mais à frente, a gente possa estar então se aprofundando cada vez mais nesses assuntos. Tem muita coisa para ser vista, mas eu acredito que esses assuntos eles vêm ajudar bastante, tá? Então no próximo vídeo, que é o último vídeo dessa série de escatologia geral, eu estarei falando sobre o destino final, né? Os estados finais, o estado eterno. O que vai acontecer com o justo e o que vai acontecer com o ímpio no fim, depois desse julgamento aqui. Tá? Então até a próxima, Deus abençoe.